Capítulo 1. Ao se erguer, o pano da vida. Refletir sobre a vida diante da morte, talvez seja apenas aprofundar as nossas interrogações. Este é um dito de André Malraux, escritor e político francês nascido em Paris, que viveu entre 1901 e 1976. E por acaso não levou ele consigo as suas interrogações para o túmulo? Mas embora o poço das nossas interrogações seja muito profundo, é preciso descer por ele. É talvez bem mais fundo do que ela pensava a princípio. A vida, coisa profunda. Jeanette tinha que descobrir as suas fontes. De modo geral, há muita gente que não procura saber o porquê de sua existência. Se somos um acidente nascido do acaso, no meio da grande máquina universal, então não temos nada de humanos. Aos 12 anos, ela passa noites inteiras a aprofundar suas próprias interrogações. Como adolescente que era, tinha certamente a esperança secreta de encontrar a solução. Interrogando a terra, o céu, se fosse preciso. Estava ainda perto da boca do poço, muito mais perto da luz do dia que do abismo escuro em que ela iria se afundar. O ano é 1960. A guerra é da Argélia. E os jovens partem. Não se trata de uma guerra distante. Hitler, ela nem sabia quem era. Não. É a guerra de uma juventude despreparada, que quer esquecer. Esquecer que se mata e se morre, sob o sol da Argélia. Tão próxima, tão vizinha do sul da França, onde ela mora. Jeanette lê A Peste, de Camus, escritor francês que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957. E ela começa a experimentar o mal-estar que a acompanhará durante todos os anos em que ela irá tatear na escuridão. Essa peste, que atinge todos os setores da vida, é a que mata. É uma terrível epidemia, imagem eloquente do mal, que se espalha e atinge todos os homens, sem exceção. A vida em face à morte parece tão frágil e efêmera, vertigem da morte, até ao abismo do nada. Nada que amedronta. Depois da morte, mais nada? A não ser em certos livros, onde procurar a resposta a esta pergunta. Perguntar a quem? O mundo superficial não se preocupa em achar resposta. Cada um tem seus problemas. Emprego, aluguel, política, estudos, educação própria, educação dos filhos, e olhe lá. Não é assim a vida? Mas que tem você de interrogar os vivos a respeito dos mortos? Muito logo ela pede a esperança de que seus lhe respondam. Para eles, com exceção de sua mãe, parece que esses pensamentos são anormais, insensatos. Fechada em si mesma, passa o tempo a escrever versos, histórias e a ler tudo o que lhe possa fazer mergulhar em outra existência. E passam-se as horas, os pensamentos, os anos. Nos estudos, só a literatura lhe interessa. O resto é hermeticamente fechado para ela, especialmente a matemática. Inútil se acabar em cima dos livros. Não adianta insistir. Desiste de fazer uma faculdade. Larga tudo. Tem horror a tudo o que é certinho e lógico. Com 16 anos, acha que pode ser autônoma, responsável por si mesma. Isso não é fácil para sua família. Está sempre a provocar situações que fazem sair da rotina, da linha habitual de pensamento. Precisa provar sua existência por originalidade. Reações, linguajar, maneira de vestir. Tem prazer neste passo existencialista. Gosta de perturbar, de chocar o que é habitual e as mentalidades inertes. Escreve nas paredes de seu quarto. É preciso ter o hábito
de não formar hábitos. Assim, entra numa vida desordenada, irracional, que contradiz a sua busca dos valores verdadeiros. Porém, é autônoma. Nessa época, fica maravilhada com a autobiografia de Dalí, pintor espanhol nascido em 1904. Por sua personalidade tão agressiva, André Breton, escritor francês que lançou o Manifesto do Surrealismo, e os seus poetas surrealistas lhe impelem a escrever também poemas irracionais, gerados pelo jogo automático das ideias. Em Nice, onde mora, conhece outros jovens que também rejeitam as estruturas estabelecidas. Eles se entendem, mesmo tendo experiências diferentes. No que, aliás, ela tenta permanecer independente. Não quer ser influenciada por ninguém. Entre altos e baixos, há sempre muito mais baixos do que altos numa existência ociosa. É o que ela irá constatar. É a grande crise da adolescência. A gente não se sente bem na própria pele, ela pensa. A infância já passou e o futuro é incerto. Quando se quer rejeitar em bloco tudo o que é instituído, temos medo que o vazio sobre os nossos pés nos leve ao abismo. Contudo, é preciso dar o salto. O mundo está ali, ao alcance da mão. Vertigem na soleira da vida, que parece pertencer-nos indefinidamente. Como o pequeno príncipe, dono de seu planeta. Vida que se quer criar, para fugir ao conformismo, às armadilhas dos adultos, à selva dos leões que devoram os cordeiros, e o dinheiro, e a guerra. Uns combatem para viver, e são mortos. Outros lutam para ganhar, e ganhar ainda. Esmagar os sentimentos no coração, desprezar o respeito e o amor. E para que serve o dinheiro? Para se venderem e se comprarem uns aos outros tantas vezes. Viu pobres mais felizes que os ricos. Soube de pessoas que cantam o dia todo e contam as colheres de açúcar do mês. Ao mesmo tempo, há ricos que esbanjam e têm o coração insatisfeito, sempre. Injustiça das circunstâncias. Não é para jorrarem perguntas do nosso coração e do pensamento e da boca? A vida é assim, respondem. Mas a resposta não as satisfaz. E a bomba atômica? Não os faz pensar? Não lhes diz nada? Eu não vou ter que economizar para minha aposentadoria, ela pensa. Até lá a bomba já terá caído sobre a nossa cabeça. É certo o que digo. Ela sacode os ombros. De que serve a vida, se não há razão de viver? O segredo da existência humana consiste não só em viver, mas em se ter uma razão de viver. Sem uma ideia real da finalidade da vida, o homem prefere renunciar a ela. Isso é o que diz Dostoiévski. Entrar no círculo ou sair dele? Pensar em acabar. Você não faz isso. Você tem medo da morte. E vai enfrentá-la tão jovem? Pensar em morrer? Sim, ela pensa. Como uma criança diante de um brinquedo proibido? Não. Antes como uma solução permitida. Pensar na morte aos 16 anos é loucura. Ela concorda. Monólogos noturnos em seu próprio quarto. Perguntas e respostas vagueiam no labirinto dos seus próprios pensamentos. Sair do círculo não é tão penoso quanto entrar? Tudo pode acabar bem depressa, se não falhar a tentativa. E ainda uma vez, não será uma atitude egoísta? Uma fuga covarde perante a vida que se deve enfrentar? Mas, e se a gente não deseja mais viver na Terra? Se todo o sistema nos enoja e não temos aí mais nenhum interesse? Para que fingir? Passados 12 anos,
Ela pode olhar para trás e medir a inconsistência louca da adolescência, dividida entre a ânsia de viver e de morrer. É a doença do século? Uma juventude enfadada, desiludida, acabada. Pensamentos de revolta fervem em seu coração ao olhar uma sociedade passiva ante os tormentos de uma alma em miséria. Por que é que certa manhã acorda-se com a determinação de que hoje tudo vai acabar? Se ela soubesse explicar, a ideia perderia força. Ah, mas no desespero tudo é permitido, relativo, sem importância. Fracassou a tentativa, felizmente. Raio de esperança no desespero.